Fala galera, meu nome é Igor Andrade, vai começar agora o webinar de G Suite, no qual eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona a ferramenta, quais são as possibilidades que ela disponibiliza para a gente. Alguns dos recursos do G Suite são gratuitos, então vocês já devem ter visto em algum momento no dia a dia de vocês. Tá? Mas o intuito aqui é mostrar realmente como essas ferramentas podem ser de grande valia para o dia a dia de vocês, como ela pode otimizar o processo de vocês, independente do ramo que a sua empresa siga, o tipo de equipe que você está incluído hoje. De fato, uma ferramenta de suíte ela pode melhorar e muito o cotidiano de vocês. Tá? Eu vou começar um pouco pela parte teórica, falar um pouquinho da IPNET, quem é a IPNET, quem somos nós. A IPNET ela é parceira da Google na América Latina há um pouco mais de 17 anos. Fomos o primeiro parceiro da Google na América Latina. Dentro de casa temos um pouco mais de 30 pessoas certificadas, com certificações Google de diferentes tipos de produto do portfólio da Google. Esse ano ganhamos o prêmio GPTW, no qual é o Great Place to Work. Em 2018 também ganhamos o prêmio de melhor parceiro da América Latina com a Google, como vocês podem ver na foto acima, no lado superior direito. Fomos lá buscar esse prêmio nos Estados Unidos, em 2018. Temos um pouco mais de 900 clientes hoje na nossa carteira, né? Então temos um pouco mais de 900 parceiros. Como vocês podem ver, a filosofia Growth Partner, né, como demonstra no texto, é algo que a gente leva no nosso dia a dia, está no nosso DNA. Né? O que significa a filosofia Growth Partner? A gente entende que o cliente é muito mais que o cliente, ele é uma parceria de sucesso, a gente quer ser o braço direito do cliente quanto à parte tecnológica, quanto à parte de inovação. A gente entende também que o cliente pode ter um ganho real com aquilo que a gente oferece, a gente quer fazer o cliente também crescer. Da mesma forma que o cliente faz a gente crescer, a gente também quer retribuir isso de alguma forma, especificamente com a área que a gente domina, que é a área de tecnologia. Temos o nosso propósito, no qual ele diz que devemos nutrir relações de confiança, compartilhando experiências e praticando a simplicidade de maneira surpreendente. Isso é muito evidente no nosso dia a dia também. A gente trabalha com muita simplicidade, a gente entende que o cliente é a prioridade, o cliente é o nosso centro de trabalho, no qual devemos fazer sempre o melhor para o cliente poder crescer. Tá? Partir um pouco agora para a introdução. Dentro desse slide vocês podem ver como era o processo e como é o processo em muitas empresas ainda. Né? Esse processo ele é o mesmo há muitos anos, no qual a gente cria, comunica, comenta e consolida. Né? E durante esse processo perde-se muito tempo, não era o melhor processo. A Google entendeu isso com o tempo, por isso que ela lançou o G Suite um pouco em meados de 2007, 2008. Né? Começou lá com o Gmail. Eu digo que o G Suite é como se fosse uma família. Né? Ele teve lá o seu primeiro filho com o Gmail em meados de 2006. Começou só com 2 GB de armazenamento. Em 2007 para 2008 veio o Drive. Então foi consolidando essa família, foi crescendo essa família com o Google Docs, o Google Sheets, o Google Slides, o Forms, o site, o Google Plus, que agora vai ser reformulado. Enfim, isso já começou com bastante tempo, e com o tempo o G Suite ele foi se aprimorando, ele foi criando uma robustez do que ele é hoje. Né? E esse processo antigo, arcaico, ele fica de lado. Dentro do G Suite vocês vão ver que as coisas funcionam de uma forma muito mais simples, otimizada, a comunicação flui melhor entre todas as ferramentas, e vocês vão ver que isso de fato vai ter um ganho considerável no dia a dia de vocês. Pulando para o próximo slide, ferramentas legadas interrompem a evolução das empresas, isso é um fato, isso é um dado. 85% dos empregados estão desengajados. Eu posso falar por minha experiência que eu tive no meu antigo trabalho, a minha antiga empresa. Eu utilizava sistemas arcaicos, o meu gerenciador de e-mail era e-mail extremamente arcaico, além dos sistemas que a empresa também disponibilizava. Então, aquilo me deixava um pouco desengajado, porque eu sabia que num momento futuro, se eu saísse de lá, dependendo do ramo, se eu fosse continuar, né, com a área de TI, as experiências que eu tive com aquelas ferramentas não seriam de grande ganho, porque não são ferramentas que estão atualmente no mercado, não são ferramentas que a galera está habituada a utilizar, as empresas estão utilizando com frequência. Então isso de fato deixa você desengajado. Eu passei por isso. Né? Trabalhos individuais são padrão, então acaba caindo na rotina. Isso também não é interessante para o seu colaborador, para a sua empresa. Tempo desperdiçado em tarefas repetitivas de baixo valor agregado também. Então, muitas das vezes você vai ficar lá no mesmo documento fazendo várias edições para depois uma pessoa poder verificar e aprovar se aquele documento está ok ou não.
Então, isso de fato deixa o colaborador, deixa o seu empregado um pouco desmotivado, um pouco chateado, desengajado com o objetivo da empresa. Começar agora um pouco mais uma parte mais imersiva, né? Mostrar um pouco mais de quais ferramentas estamos falando, né? Do que o G Suite de fato ele engloba. Mantendo colaboradores engajados, vocês também estão vendo aí algumas outras ferramentas plataformas que a Google também ela domina, né? Hoje o Google Chrome é o navegador mais utilizado do mundo, possivelmente muito dos seus colaboradores, muitos de vocês devem já utilizar o Chrome. Né? 1,2 trilhões de consultas por ano no YouTube. O YouTube também pertence à Google, algumas pessoas desconhecem isso, mas ela também está dentro da Google. Então, 1,2 trilhões de consultas por ano é um número bem alto, ou seja, muita gente utiliza o YouTube hoje em dia. Eu utilizo o YouTube, você que está vendo isso, muito potencialmente também utiliza o YouTube. 1,5 bilhões de usuários ativos por ano. Esse dado já é um pouquinho maior, já está em torno de 2 bilhões. Hoje é uma ferramenta muito utilizada. Muitos de vocês já devem ter visto ou utilizam o Gmail no dia a dia de vocês. De repente desconhecem o real potencial que o Gmail tem, porque é bastante recurso, todo momento está lançando atualização nova, recurso novo. Então, mas muitos de vocês já devem utilizar, já devem ter visto o Gmail no dia a dia de vocês em algum momento. 2 bilhões de usuários do Android. O Android também pertence à Google, alguns não sabem. O sistema operacional para dispositivos móveis Android também pertence à Google. 2 bilhões de usuários, ou seja, também é um número considerável. Muitos usuários utilizam o Android também. 1 bilhão de usuários em 2018, esse dado também é um pouquinho maior, né? Esse dado deve estar em torno hoje de 1,5 bilhão de usuários utilizando o Drive, ou seja, bastante gente também utiliza o Drive, assim como o Gmail, justamente porque ele está integrado. Então, hoje você tem uma conta Google gratuita, basta você se inscrever. Então, gratuitamente você já tem acesso ao Gmail, já tem acesso ao Drive, já tem acesso ao documentos, o Forms, os Sheets e os Slides. Eles estão contemplados, o Hangouts Bate-Papo também estão integrados com a forma gratuita de ter uma conta Google. Então, muito provavelmente, muitos usuários já utilizam isso e as grandes empresas também utilizam isso, né? Porque tem lá a forma de você obter isso gratuita, mas para você ter uma experiência máxima do G Suite, tem-se lá as contas empresariais, no qual sua empresa pode ter uma conta G Suite, que a gente vai falar já já. Trabalho de viagem nunca mais. Como vocês podem ver, nesse slide nós temos todas as ferramentas que englobam o G Suite. Tá? Aqui já parte um pouco para o G Suite empresarial, né? As contas G Suite Basic, Business e Enterprise, no qual a gente consegue dividir ele em 3 colunas, né? Connect, Crie e Controle. Na primeira coluna de Connect ele mostra toda a parte de comunicação. Hoje, algo muito, muito importante devido ao momento que vivemos. Temos visto aí o aumento do Covid-19, do coronavírus. Muitas empresas estão um pouco quanto perdidas, o que fazer com seus funcionários, o que fazer com seus colaboradores, porque elas entendem que é um momento difícil, que é um momento que, por questão de responsabilidade, não podemos deixar as pessoas na rua, as pessoas pegarem transporte público cheio, mas elas ficam um pouco perdidas como elas podem trazer isso para a empresa delas, como esses usuários podem trabalhar no dia a dia, sem estar sentado na sua mesa, dentro da sua empresa. Então, aqui do lado esquerdo é uma parte muito importante, que é a parte da comunicação, né? O Gmail, que é a parte onde você vai conseguir ter o seu gerenciador de e-mail, você vai trocar os seus e-mails, onde você vai se comunicar todos os dias com seus usuários ou com seus colaboradores, fornecedores e clientes. Google Calendar, no qual você vai conseguir fazer o agendamento desses eventos. O Hangouts Chat e o Meeting, que é muito importante nesse momento. Hoje na internet é algo que a gente está todo momento abrindo chat, abrindo Hangouts Meet, porque é muito rápido, é muito simples conseguir fazer uma reunião com o meu gerente, uma reunião com a minha supervisora, com meus colegas de equipe. Basta eu abrir um Hangouts Meet em 5, 10 segundos, eu já estou numa reunião, já estou falando com eles, já estou conseguindo ver o rosto deles numa tela. Então, o Hangouts Meet hoje é a ferramenta de videoconferência. O Hangouts Chat é a ferramenta de bate-papo, no qual você consegue criar salas, consegue colocar grupos dentro de salas, consegue enviar fotos, arquivos, também fazer videoconferências dentro dessas salas. O Hangouts Chat, trazendo um pouco para o dia a dia, é como se fosse um WhatsApp corporativo do G Suite. Né? Tem aplicativo, funciona integrado em qualquer tipo de sistema operacional, basta você abrir um navegador na web e você vai ter acesso a tudo isso que a gente está vendo aqui. Tá? Nada disso é necessário você instalar um plugin, instalar um aplicativo, você sempre vai ter acesso a todo o seu G Suite na web.
Tá? Então basta você ter um navegador web que você vai ter acesso a tudo isso, ou qualquer dispositivo móvel, seja Android, seja iOS, você vai ter acesso a todas as ferramentas do G Suite. Então é muito simples, né? O seu colaborador em casa, ele vai ter o telefone celular dele, ele vai ter o computador dele, ele vai conseguir se comunicar a todo momento, fazer videoconferência, abrir videochamadas, abrir bate-papos. Então a todo momento vocês vão ter essa comunicação muito fluida acontecendo no dia a dia de vocês. O Google Plus aparece nesse slide. O Google Plus ele teve uma reformulação recentemente. O último aplicativo que foi lançado do G Suite no ano de 2019. Ele foi anunciado no Google Cloud Next em abril de 2009, se não me engano, em São Francisco. Qual ele vai passar por uma reformulação. O Google Plus, o que é, né? Falando um pouco do Google Plus. O Google Plus é como se fosse uma rede social, né, dentro das corporações, dentro das empresas. A ideia é muito boa, mas a princípio muitos dos clientes não entenderam muito bem, acho que eles não se engajaram muito bem com a ferramenta. A Google entendeu isso, absorveu essa ideia com os seus usuários e vai ter essa reformulação. O Google Plus agora vai virar o Currents. Já está em beta, já tem alguns usuários utilizando. Quem é administrador do G Suite hoje pode preencher um formulário pedindo para que seja liberado esse beta dentro do seu painel administrador. Mas o Google Plus está passando por essa reformulação. Em breve vocês vão ouvir falar do Currents. Aqui na parte do mês tem a parte de criação de documentos, né, a parte de criação de conteúdo, onde vocês vão ter o Docs, os Sheets, os Slides, o Forms, o Site, o Keep, o Jamboard, o App Maker. O Docs é onde vocês vão criar os documentos de vocês, é um editor de texto, ele é similar ao Word. O Sheets, ele é onde vocês vão fazer as criações de planilha de vocês, ele é similar ao Excel. O Slides também, onde vocês vão fazer a criação de apresentações como essa que eu estou mostrando para vocês, que ela foi criada pelo Slide, dentro do Slide. Bastou acessar o navegador, eu consegui fazer a criação de todo esse conteúdo que vocês estão vendo. Já está salvo na nuvem, não cliquei em nenhum momento no botão de salvar. Bastou eu abrir ali um slides.new dentro do meu navegador, comecei a criar o meu slide, já criei esse conteúdo para poder compartilhar com vocês, trazendo também um análogo com o universo Microsoft, como fosse o PowerPoint. Temos o Forms hoje é a ferramenta de criação de formulários, muitos de vocês já devem ter visto em algum momento, já devem ter preenchido um formulário em algum momento, muito simples de utilizar. Né? Você consegue lá criar N possibilidades de perguntas de múltipla escolha, pergunta de caixa de seleção, perguntas para poder anexar um arquivo ou não. Esse Forms ele pode ser compartilhado para qualquer pessoa pode preencher, pode compartilhar com você a resposta dela. É uma plataforma muito interessante, muito utilizada também no dia a dia. O site é como se fosse uma intranet, né, no qual vocês vão ter possibilidade de criar pequenos sites internos ou externos, se vocês assim preferirem. Sites no qual podem mostrar informações sobre a empresa, pode ser um repositório, de repente, dados também para a sua empresa. Caso vocês tenham, por exemplo, processos já bem definidos e estruturados em algum documento, vocês podem compartilhar isso dentro de uma intranet, dentro de um site. Então, o seu time vai poder sempre conseguir checar, né, quais os dados que estão lá, quais informações que estão lá. O site ele se comunica com todas as ferramentas aqui dentro, então você pode colocar um calendário dentro do site para, de repente, um usuário agendar uma reunião ou ajudar uma conferência com um determinado setor, algo do tipo. Pode colocar lá, como eu falei, documentos de N formas, documentos Docs, Sheets, Slides, Forms, também dentro desses sites. O Keep ele está integrado diretamente com o Gmail, vocês possivelmente vão ver eles bem conectados, porque ele fica bem do lado direito do seu Gmail. O Keep ele é uma ferramenta de bloco de notas, né? Ela é bem na curto mundo grosso seria isso, um bloco de notas, no qual você consegue criar lá seu bloco de notas, consegue fazer um checkbox, né, um checklist, compartilhar isso com outras pessoas. Então você pode definir que lá no dia de hoje você tem N tarefas a cumprir e compartilhar isso com outra pessoa. Tá? Além do Keep também tem o Tarefas, que também está integrado junto com o Gmail, que funciona de forma parecida, só que o Tarefas você consegue linkar ele com o Calendar, então você consegue criar uma tarefa, estipular uma tarefa, compartilhar isso com uma pessoa e ele automaticamente fica vinculado à sua agenda. O Jamboard é como se fosse uma lousa digital, existe o hardware chamado Jamboard, no qual você consegue, de fato, é uma lousa digital, você consegue colocar stickers, consegue fazer
desenhar e conectar, né, diferentes tipos de criação de conteúdos que você pode fazer dentro de uma lousa digital. O Jamboard também está dentro do Drive. É possível você fazer a criação desse conteúdo também pelo seu computador, pelo seu telefone, não tem problema. Mas o Jamboard ele é mais interativo, ele é mais intuitivo com hardware do próprio Google. Né? Por exemplo, um Pixel, que é um computador da Google, que utiliza o Chrome OS como sistema operacional. O Chrome OS, por coincidência, foi desenvolvido pelo mesmo criador do G Suite. A mesma pessoa que criou o G Suite também criou o Chrome OS, que é o sistema operacional de alguns computadores, já devem ter visto. E o Jamboard ele funciona melhor dentro desses hardwares do próprio Google. Né? O App Maker também muitíssimo interessante, onde você consegue criar aplicações que fazem integrações dentro da plataforma. Muito interessante, fácil de utilizar. Então, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de desenvolvimento consegue utilizar o App Maker muito bem. Então, a gente fecha aí a parte de criação, partindo para a parte de controle. Essa parte ela é interessante porque ela mostra um pouco onde você vai conseguir achar as suas informações, achar os seus documentos. Com o Drive, por exemplo, é onde você vai estar... Todo esse repositório de documentos que você criou, ele vai estar aqui dentro do Drive. Né? Então, o Drive hoje é a ferramenta no qual vocês conseguem colocar todos os seus documentos, compartilhar isso com outras pessoas, com outros times, com outras equipes. O Cloud Search é a ferramenta de pesquisa do Google, no qual ela pesquisa exatamente tudo que está dentro da plataforma do G Suite. Quando você abre seu Cloud Search e escreve, por exemplo, proposta, ele vai procurar proposta em todos os documentos, em todo o Gmail, calendário, Google Plus, ele busca em tudo. Né? O Cloud Search ele faz uma busca completa por toda a plataforma do G Suite. Né? Justamente como a Google ficou famosa, né? Com a sua ferramenta de pesquisa na web. Então o Cloud Search ele é quase como um Google dentro do G Suite. Tá? O Admin Console é a parte de administração, né? Todas essas ferramentas, todos esses acessos. Ele tem, obviamente, a sua parte de controle. Uma pessoa ou um time vai ficar, possivelmente time de TI, fica responsável por administrar todas essas ferramentas, todas essas integrações, né? E lá você pode fazer criação de usuários, pode fazer regras de e-mail ou não, quais usuários podem utilizar cada tipo de plataforma ou não. Todo esse controle é feito pelo Admin Console. O Vault é uma ferramenta interessante porque o Vault é uma ferramenta de auditoria e retenção de dados. Então, todos os dados aqui presentes, os dados que seus usuários trocam durante todos os dias, com o Vault você consegue auditar, ver esses dados especificamente e também reter. Reter é interessante porque, por exemplo, se um colaborador ele sai da sua companhia hoje, 2020, daqui a 3, 4, 5 anos você consegue checar os dados que esse colaborador deixou para trás com o Vault, porque ele consegue reter os dados por tempo indeterminado. Né? Obviamente você consegue definir um tempo que você queira, né, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas se você assim quiser, você pode colocar também como um período indefinido. Então você sempre vai ter acesso aos dados do seu colaborador, independente do período que ele saiu da companhia ou não. Aqui o mobile, ele significa isso, você consegue também ter gerenciamento de todos os seus dispositivos móveis, seja iOS, seja Android, dispositivos Chrome também, como o Chrome OS. Então você sempre vai ter, com o mobile, sempre vai ter a possibilidade de gerir quais telefones os usuários estão utilizando, quais aplicativos que eles estão utilizando. Se você quer definir que ele só vai utilizar o Gmail, o Drive dentro daquele telefone, você consegue definir. Se esse dispositivo for roubado, se esse dispositivo trocar de usuário, você consegue ter gerência sobre ele. Ou navegadores Chrome também, caso você queira definir que os navegadores Chrome, os usuários só acessem tenham determinados tipos de aplicações, né, determinados tipos de integrações, extensões dentro do seu navegador, ou checar realmente quais dados estão sendo integrados dentro daquele navegador. Você tem toda a gerência dele também com a parte de mobile. Né? E o Security Center também, que é uma ferramenta interessante, essa está disponível somente para os usuários Enterprise, no qual você consegue ter todo um centro de segurança do que está acontecendo no seu painel, os e-mails que foram trocados, por quem foi trocado, entender qual foi o caminho que esse e-mail tomou, ser alertado a todo momento por alterações que tenham sido feitas, você consegue criar lá várias regras, é muitíssimo interessante também o Security Center. Tá? Por que Google, né? Interessante falar isso também. Por que a Google? Vocês conseguem ver nesse slide 2 centros de cliente. Né? Nós temos aqui cliente da Google do lado esquerdo, cliente mais recente, com 5, 10 anos de mercado, como o Spotify, o Netflix, o Salesforce, o Twitter. E do lado direito nós temos clientes
com mais tempo de mercado, né, como o Carrefour, como o Laboratório Roche, clientes antigos no mercado, mas entenderam a necessidade de se inovar. Entenderam que aquele processo que eu mostrei para vocês, processo arcaico, processo de muitos anos atrás, fica no passado. A gente tem necessidade de sempre se inovar, sempre melhorar nossos processos. Então, elas entenderam isso, aderiram a isso, e hoje elas utilizam o G Suite. Assim como empresas que já nasceram nessa era tal, na era mais moderna, na era da nuvem, e já entenderam, obviamente, que é necessário a gente estar se atualizando. Então, essas empresas mais novas, do lado esquerdo, por exemplo, Spotify e Twitter, são empresas que utilizam o G Suite hoje também. Tá? Integração perfeita com outros apps de negócios. Legal falar isso também, que o G Suite ele se integra nativamente com essas três ferramentas, por exemplo, a Salesforce ela tem integração nativa com o CRM Salesforce, muitas empresas utilizam o Salesforce como CRM. A Microsoft ela também tem lá a sua integração com a Microsoft. Temos dentro do Drive o FileStream, no qual você consegue fazer um streaming dos seus dados da nuvem, seus dados do G Suite com o seu computador Windows, além de conseguir abrir documentos do Windows sem ter o Windows com o G Suite. Então você consegue abrir, caso você não tenha o Office na sua máquina, você consegue sim abrir um documento do Office dentro do G Suite. Tá? Basta você instalar uma pequena extensão no seu navegador, você consegue fazer isso muito bem. Além de outras integrações também que existem com a Microsoft. A SAP também tem integração nativa com o Drive, né, com os Sheets. Então é possível sim você fazer essa integração também com três grandíssimas empresas, grandes plataformas que são utilizadas em muitas empresas hoje em dia também. Tem essa integração perfeita. Então, não vai atrapalhar o seu negócio, caso você já tenha alguma dessas ferramentas hoje no dia a dia de vocês, dentro da empresa de vocês, ela integra muito bem com o G Suite. Então, galera, a gente vai partir agora para a parte mais imersiva, vamos entrar ainda mais fundo do G Suite, vou mostrar agora na prática do que eu estou falando, das ferramentas e como isso pode ter um ganho muito bacana para o cotidiano de vocês, tá? Vamos lá. Começando pelo Gmail. O Gmail é a ferramenta de gerenciamento de e-mails do G Suite. É o filho mais velho, né, do G Suite, no qual a gente consegue, né, ter todo acesso ao nosso conteúdo de e-mail, aquilo que foi enviado, aquilo que foi recebido. Vocês conseguem ver aqui alguns e-mails que essa conta de teste, tá, galera? Lembrando só que essa é uma conta de teste, recebeu. Inclusive, ó, um e-mail da Google falando como é que vai ficar com a questão do coronavírus. E o Gmail, galera, é uma ferramenta muito intuitiva de utilizar. É uma ferramenta muito prática, muito simples. Uma vez que você escreve gmail.com, você já está dentro do seu e-mail, você já consegue ler todos os seus e-mails, já consegue enviar, receber, checar a sua agenda também, porque o Gmail integra nativamente com essas três ferramentas que são do próprio Google. Uma delas é o Agenda, tá? Então sempre você vai ter a possibilidade de checar os seus eventos que estão por ocorrer, eventos que vão ocorrer no mês seguinte, naquela semana, na semana seguinte. Tá? Criar novos eventos também, basta clicar no espaço em branco, você vai ter a possibilidade de criar esse evento, tá? Colocando aqui o título, quando ele começa, quando ele termina, a descrição dele, os convidados aqui embaixo também. Tem o Keep. O que significa o Keep? O Keep é uma ferramenta de bloco de notas, tá? Basicamente falando, uma vez que você clica aqui nesse botãozinho, ele vai expandir, a gente até aberto, ele vai expandir para a janela, né, inteira, né, keep.google.com, você pode abrir o seu Keep. Uma conta Google gratuita também tem esse recurso, no qual você consegue criar vários blocos de notas, inclusive checkbox também, né, checklist, e você consegue compartilhar com outras pessoas, você consegue colocar lá outras pessoas para trabalhar junto com você em cima daquele checklist, você consegue colocar uma cor diferente, adicionar uma imagem, adicionar um desenho, colocar um lembrete para poder te lembrar que ó, aquela anotação que você escreveu, ela vai te alertar daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, você consegue fazer tudo isso também dentro do Keep. Tá? Consegue também criar marcadores de bloco de notas, uma vez que vocês têm, vamos supor, várias informações, vários lembretes, né? Vários blocos de notas de um determinado cliente, determinado usuário, determinado fornecedor, você consegue criar marcadores para deixar ele já bem estruturado, né? Aquelas informações que você quis salvar. Temos também o Tarefas, tá? O Tarefas também está integrado nativamente. O Tarefas ele funciona juntamente com a agenda. Uma vez que você adiciona uma tarefa, você consegue definir um dia e uma hora que essa tarefa vai acontecer. Tá? E uma vez que você atribui o dia e a hora, ela automaticamente se sincra com a sua agenda. E uma vez que você clica em concluir, essa tarefa ela é encerrada, assim como na sua agenda ela vai aparecer também em cinza, dizendo que ela foi encerrada. Tá?
E aqui embaixo ó, a gente também tem a opção de instalar complementos. O instalar complementos nada mais nada menos do que o Marketplace do Gmail. O Marketplace ele se faz presente em toda a plataforma, o Marketplace do Gmail, do Drive, do Documentos, da Agenda. Para cada plataforma, para cada aplicação, tem um Marketplace específico. Tá? E aqui para o Gmail não é diferente. Vocês conseguem ver aqui várias ferramentas que são bastante utilizadas por muitos usuários. O Trello é uma delas, o Slack também é bastante utilizado, o Dropbox, o Evernote, Box também é bastante utilizado. O Gira, o Atlassian também é uma ferramenta muito utilizada. O Todoist também é interessante porque ele faz um checklist parecido com o Keep, só que ele é legal que você consegue anexar ele no e-mail. Ele tem uma função interessante também. O Copper é uma ferramenta de CRM também muito utilizada. O Rigel Central também é uma ferramenta de telefonia, também faz interação. O Adobe Creative Cloud também para os designs de plantão, também você consegue ter essa integração nativa, entre outras ferramentas. Então, galera, o Gmail é muito simples de utilizar. Uma vez que você abre aqui, abrimos aqui esse e-mail para responder, basta clicar no botão de responder e você já vai conseguir escrever lá o conteúdo que você quer responder ao seu remetente. Tá? Além disso, é muito simples de você marcar outra pessoa dentro de um determinado e-mail, basta marcar com arroba ou com o botão de mais também. E você consegue marcar uma pessoa dentro de um e-mail, automaticamente ela é inserida como destinatária daquele e-mail, tá? Além disso, aqui embaixo a gente vai ter a opção, obviamente, de formatação de texto do e-mail que você está por redigir. Se você quer anexar um e-mail, inserir um hiperlink, anexar um documento do Drive. Como eu disse, a ferramenta ela faz a comunicação muito bem, ela é muito bem integrada, então você consegue dentro do seu e-mail já anexar um arquivo que está dentro do seu Drive, né? Respeitando inclusive a hierarquia de pasta que está assim criada lá no seu Drive, né? Seja no meu Drive, que são os documentos que são seus, os drives compartilhados que são Team Drives, esses são específicos para as licenças de G Suite Business e Enterprise. Compartilhados comigo são os arquivos que não são seus, mas foram compartilhados com você, né? Então, se algum colaborador, algum usuário compartilha um dado contigo, uma foto, um arquivo, ele vai estar aqui em compartilhados comigo. Tá? Recentes são todos os documentos que você acessou. Por último, eles vão estar aqui também. Tá? Upload, caso você queira fazer upload de algum tipo de arquivo, você pode fazer por aqui também, basta arrastá-lo. Uma vez que você faz upload por aqui, ele é salvo também automaticamente no seu Drive. Tá? E, obviamente, uma vez que você começa a responder um e-mail, tá, galera? Ele sempre vai estar salvo automaticamente. Então, se você clicar em sair aqui, em voltar, se por um acaso faltar luz, faltar internet, aquilo que você estava por escrever, ele sempre vai estar salvo, tá? Se eu vier aqui em rascunho, aquele rascunho que eu estava escrevendo, ele vai estar salvo. Então, aqueles dois arrobas que eu dei, automaticamente vão estar salvos, né? E da mesma forma, se tivesse mais conteúdo, se eu escrevesse mais coisa e saísse, ele automaticamente vai estar salvo como rascunho, tá? O bacana disso é que ele integra com qualquer dispositivo. Tá? Então, uma vez que você logar com a sua conta G Suite um outro dispositivo, um telefone celular, um outro computador, um tablet, enfim, ele vai estar salvo esse rascunho. Então, por exemplo, um exemplo prático, você vai estar digitando um e-mail no seu telefone celular e por algum motivo você deixa o telefone naquele momento e você quer continuar de onde parou, você muito bem pode acessar o seu computador e o seu e-mail, da onde você estava escrevendo, ele vai estar lá salvo. Tá? Então, ele funciona muito bem entre dispositivos. Aquilo que você estava por redigir, ele continua salvo. Ele só é excluído se por um momento você vir aqui e excluir aquele rascunho. Tá? Ademais, também para escrever simples, uma vez que você clica no botão escrever, você vai ter lá o destinatário para quem você quer escrever. Bacana que uma vez que você clica aqui em para, você vai ter linkado com os seus contatos, que é um outro recurso também do G Suite. Todos os contatos que você tem salvo, contatos do diretório. O que é legal de falar do diretório? O diretório, ele é os contatos da sua organização. Então, por exemplo, se você nunca trocou e-mail com uma pessoa e gostaria de procurar por ela, você facilmente vai achar ela em diretório. Tá? Então, você conseguiria ver aqui todas as empresas que estão, todas as pessoas que estão na empresa trabalhando hoje. Tá? Além de outros marcadores que você já tenha criado ou marcadores que você criou em especial. E você bastaria selecionar usuário por usuário e você conseguiria inserir automaticamente no seu e-mail. Tá? Aqui no D vocês estão vendo que tem uma setinha porque tem várias contas configuradas.
O Gmail, como eu falei, é um gerenciador de e-mail. Você consegue colocar outras contas ali dentro, não necessariamente é só uma conta de Suite, né? Aqui no caso tem alguns grupos de e-mail que você pode colocar para enviar e-mail como grupo, mas você pode colocar uma outra conta Hotmail, uma outra conta Outlook dentro do seu Gmail. Ele funciona também como um gerenciador, tá? Além disso, também temos o recurso de programar envio. O que significa esse recurso? Uma vez que eu estou redigindo o e-mail, coloco lá o meu destinatário, coloco o meu assunto, coloco o meu conteúdo. Se eu clicar em enviar, meu e-mail vai ser enviado a partir de agora. Mas eu posso programar para que esse e-mail saia determinado dia ou horário que eu selecionar. Então, eu estou escrevendo esse e-mail agora, mas eu não quero que ele saia por agora. Eu quero que ele saia a 1 hora da tarde, eu quero que ele saia daqui a 3 dias. Eu posso muito bem definir isso com o recurso programar envio. Além dele, aqui embaixo também tem a opção, como a gente já tinha falado, de anexar, inserir imagem, inserir foto e também o modo confidencial, que é interessante. O modo confidencial, você envia o e-mail para uma pessoa e essa pessoa não consegue nem encaminhar, copiar, nem imprimir esse e-mail. Tá? Inclusive, você pode selecionar também que ela tem uma senha específica por SMS, você vai redigir aqui o telefone do celular dela, para que ela consiga verificar o conteúdo daquele e-mail. Tá? E aqui do lado esquerdo, mais para baixo, também temos o Hangout Bate-Papo. Esse está integrado diretamente com o Gmail, então você já poderia aqui conversar com uma pessoa de uma forma muito simples e prática. Tá? Então você bastaria aqui escrever o nome da pessoa que você já tem como contato salvo, ou se você não tem o contato dela salvo, basta escrever o endereço de e-mail completo, tá? Que vai aparecer para vocês aqui embaixo o nome do usuário. Você clicando em cima, você vai conseguir conversar com ela, tá? Como eu já mandei aqui uma conversa, inclusive 23 minutos atrás, como eu posso mandar novamente. Uma vez que eu mando um olá, a mensagem foi enviada, chegou para mim aqui no meu telefone celular, tá? Mas eu ainda não visualizei. Como funciona a questão de visualizar? Se eu visualizar agora essa mensagem que chegou para mim, observem que a minha imagem ela fica numa cor mais vívida, né? Vocês conseguem ver que a minha foto está mais um pouco escura, porque eu estou olhando essa mensagem. E uma vez que eu começo a escrever também, ele indica que eu estou escrevendo algum tipo de mensagem. Tá? Da mesma forma que se eu saio da conversa, ele vai ficar mais em cinza, porque eu saí da conversa, não estou mais online naquela conversa. Tá? Vocês diretamente já poderiam fazer aqui uma videoconferência com essa pessoa, já poderiam aqui adicionar uma outra pessoa e criar um grupo e já conversar como grupo, tá? Tem aplicativo para celular também, então funciona de forma muito integrada. Então, se você está trocando a mensagem aqui, chega no telefone. Se você conversa no telefone, chega por aqui também, tá? De forma simultânea. Para fechar a conversa, basta clicar por ali. Aqui, quando você tem o seu perfil, aqui tem a sua foto, tem o seu nome, você consegue fazer algumas alterações, consegue colocar aqui um status diferente, se você quer que mostre se foi visto por último ou não, se você quer receber sons ou não, você consegue fazer alguns tipos de configurações, né? A nível, obviamente, do seu usuário por aqui. Beleza? E aqui em configurações, você vai ter a opção de alterar um tema, colocar uma foto legal, um tema divertido para você por aqui também. Você consegue aqui em configurações fazer algumas configurações para sua conta, algumas configurações geral, como cancelar o período de envio de e-mail. Esse período de envio de e-mail é o tempo que demora para o e-mail sair da sua conta, tá? Aqui também você consegue configurar uma assinatura. Caso você queira adicionar uma assinatura, você consegue colocar por aqui também. Estrelas, se você vai utilizar os marcadores de estrela, tá? Explicando aqui na prática como funciona, vocês conseguem ver que tem esse marcador de estrela. Então você consegue, uma vez que você clica várias vezes, utilizar vários tipos de marcadores, além dos marcadores que você criar. Para criar um marcador também é simples, basta vir por aqui e criar um novo marcador. O marcador, trazendo um pouco parecido com o Outlook, são as pastas, tá? Para organizar os seus e-mails. Outro recurso interessante também é essa setinha amarela, que é o importante. Esse marcador de importância ele funciona de forma automática com os algoritmos do Google. Tá? Então, uma vez que você troca e-mails frequente com um usuário, um colaborador, ele já vai identificar para você que esse e-mail é um e-mail importante. Tá? Como vocês conseguem ver, nesse caso, eu marquei que é importante, então esse e-mail ele está dizendo que esse e-mail foi marcado como importante porque eu selecionei, mas no dia a dia de vocês vão ver que, uma vez que o e-mail já chega com essa marcação,
é porque o algoritmo do Google interpretou dessa forma. Tá? Então, com o aprendizado de máquina da Google, ele consegue identificar aquilo que é importante ou não. E-mails que você lê com mais frequência, e-mails que você recebe frequentemente, ele identifica como importante. Alertas como esse, por exemplo, ele dificilmente vai marcar como importante, porque são alertas, são e-mails que você recebe com muita frequência, e-mails que você geralmente não lê, como é o caso desses aqui. Então ele não marca com o marcador de importância. Tá? Aqui em configurações temos algumas outras configurações com marcadores que vocês têm criados, marcadores de sistemas, como o marcador de enviado, recebido, caixa de entrada no caso, né? Contas e importações é a opção de vocês têm para configurar outras contas de e-mail dentro do seu Gmail. Como eu disse, o Gmail é um gerenciador, então você pode colocar uma outra conta de um outro provedor aqui dentro também, entre outras contas de Gmail também. Outra conta G Suite você também consegue colocar, inclusive grupos. Tá? Você consegue também fazer a delegação da sua conta de e-mail para um outro usuário por aqui. Delegação é quando você dá acesso à sua conta de e-mail, ao seu e-mail, para um outro usuário. Tá? Filtro de endereço bloqueado, caso você tenha criado algum tipo de filtro, ele vai estar por aqui. Tá? Legal falar do filtro, galera. Como faz para criar o filtro? Aqui em cima vocês conseguem ver essa barra de pesquisa do e-mail. Essa barra de pesquisa ela é presente em toda a plataforma. Tá? Duas coisas que são presentes em toda a plataforma, além da barra de pesquisa, também é o Marketplace. Então a barra de pesquisa você vai conseguir aqui pesquisar qualquer coisa dentro do seu e-mail. Se eu escrevo aqui Igor, ele vai resultar para mim todos os e-mails que tenham o nome do Igor envolvido. Mensagens trocadas no Hangout também vão aparecer por aqui. Tá? Você pode excluir chat se você preferir, selecionando por aqui e ele não vai procurar pelo chat. Vai procurar só pelo e-mail. Você consegue fazer o nível de filtragem aqui pelos alguns botões já selecionados pelo Google, como também pela setinha. Né? Uma pesquisa mais avançada você consegue fazer por aqui também. O legal disso é que você consegue criar marcadores e filtros por aqui. Uma vez que você clica em filtro, criar filtros, desculpa, você vai ter a opção de criar marcadores, aplicar marcadores diretamente ao nome de e-mail que você está pesquisando, ou criar outras regras, outros filtros por aqui, como nunca marcar como spam, excluir, não ir para a lixeira ou não ir para a caixa de entrada. Você consegue fazer tudo isso por aqui também. Tá? E aqui em configurações para encerrar, complementos a gente já falou que foi o Marketplace. O chat, se você quiser desativar, ativar por aqui também. A avançado tem algumas outras opções interessantes, como a de modelos, para você criar vários tipos de modelos de e-mail pré-definidos. O offline é um recurso interessante porque tem como sim você utilizar o seu Gmail sem internet, tá? Basta instalar um complemento no seu navegador. Nesse caso aqui ele está aparecendo disponível porque o administrador desse painel desativou esse recurso, mas isso é possível, sim, configurar. Então você pode acessar seus e-mails mesmo sem rede, da mesma forma que o Drive também. Você pode acessar o seu Drive sem internet e também trabalhar e editar os documentos que você tem lá dentro. Tá? Não necessariamente é uma necessidade de você ter internet. Né? É muito comum os usuários atribuírem isso por você estar na nuvem e você tem que estar todo momento na internet para conseguir utilizar os recursos. Não, a Google ela se preocupa com isso, por isso que ela criou tanto esse método de você acessar seu e-mail sem rede, como você também trabalhar com os seus documentos também sem acesso à internet. Tá? E aqui em temas você também pode definir um tema bacana, um tema bonito para colocar no seu e-mail, no seu Gmail. Tá? Então, galera, curto, modo grosso foi isso sobre o Gmail. Lembrando que eu vou deixar o meu e-mail no final para qualquer dúvida que vocês tenham. Podem me procurar, podem mandar e-mail. Estou totalmente aberto para poder tirar eventuais dúvidas. Tá? Vou pular agora para o Drive. Interessante também passar aqui pelo Google Apps. Tá? O Google Apps é o nome antigo do G Suite. Né? Foi o primeiro nome que ele recebeu quando eu contei a historinha lá em 2007 para 2008. Era chamado Google Apps for Domains, né? Que englobava tanto o Gmail como o Drive, documentos, planilhas. Depois que ele trocou de nome, virou o G Suite de fato. Tá? Então, uma vez que você clica aqui em Google Apps, você vai ver todos os aplicativos que você tem do G Suite. Tá? Aplicativos já nativos que vem, tanto o Drive, o Agenda, o Contatos, o Gmail, como aplicativos que você instalou, como por exemplo alguns desses aqui. Tá? São aplicativos que foram instalados pelo administrador. Então vamos pular agora para o Drive. O Drive, galera, o que é o Drive, né? O Drive ele é a ferramenta de repositório de documentos de vocês, onde vocês vão conseguir colocar todos os seus documentos, fotos, vídeos, programas, enfim, que você tem executáveis. Você consegue colocar isso dentro do seu Drive, consegue compartilhar isso
com os seus colaboradores, com outras pessoas do seu time. Tá? Aqui já tem alguns documentos, aqui tem alguns vídeos, enfim, documentos já foram criados. Para criar é muito simples e intuitivo, assim como o Gmail. Basta clicar em novo, você vai conseguir ali criar uma nova pasta. Tá? Então vocês conseguem ver que eu já criei uma pasta nova aqui. Essa pasta já aparece para mim. Uma vez que eu clico 2 vezes dentro dessa pasta, ele me indica solte arquivos aqui ou use o botão novo. Né? É essa forma inicial que eu tenho, ele já indica para mim como faço para poder colocar novos documentos naquela pasta que eu criei. Tá? Lembrando que aquela pasta já está criada na nuvem, qualquer dispositivo que eu acessar, qualquer rede, enfim, aquilo já vai estar lá salvo. Uma vez que eu clico em novo, eu posso fazer upload de arquivos diretamente com o diretório da minha máquina, upload de pastas também prontas que já estão na minha máquina e criar aqui arquivos do próprio Google do zero e anexar já diretamente essa pasta. Tá? Lembrando também, galera, que vocês podem a todo momento arrastar os documentos aqui para dentro, como ele mesmo indica. Tá? Além dos documentos que você já deve ter visto, documentos do Google, que é o Docs, os Sheets, né, planilhas do Google, que são as planilhas, e apresentações, também tem outros tipos de documentos que podem ser criados. Um deles é o formulário do Google, o Google Sites, que a gente já falou anteriormente, formulários, né, para criação de formulários, o Google Sites como se fosse uma pequena intranet, um pequeno portal que você pode criar, um pequeno site. Tá? O Diagrams é para criação de diagramas, é bastante utilizado também. O Google Data Studio é como se fosse uma ferramenta de BI, né, no qual é um conector de dados. Você consegue colocar ali na ferramenta dados que você tenha, seja em planilha, CSV, banco de dados, um BigQuery na nuvem. Você consegue conectar isso no Data Studio, consegue gerar relatórios, insumos, dashboards para o seu dia a dia. Tá? Também é uma ferramenta que está disponível tanto para o G Suite Basic, Business e Enterprise. Então, depende da licença G Suite que você contrate, você vai ter acesso a essa ferramenta muitíssimo poderosa, muitíssimo utilizada também. O Google Jamboard, lembra que eu falei também anteriormente lá na teoria? O Jamboard, aquela lousa digital, enfim, você também consegue criar um documento como se fosse uma lousa digital. Né? Lá você consegue colocar stickers, consegue fazer desenhos, enfim. Ela é mais intuitiva, mais legal utilizar com o hardware do Google, como eu informei, um Pixel, que é um computador próprio da Google, ou a própria plataforma do Jamboard também, o próprio hardware. Né? Script do Google Apps é a opção onde você vai conseguir criar scripts para dentro da plataforma, tá? Você pode criar um script para o seu e-mail, você pode criar um script para a sua planilha, para o seu documento, tá? Legal falar do script do Google Apps porque ele funciona dentro do Sheets muito similar ao que era o VBA, o Visual Basic dentro do Excel, tá? Então muitos usuários têm essa dúvida, no VBA não tem VBA no Sheets? Tem, isso é um pouco diferente, tá? É com o script do Google Apps. Tem que sacar um pouquinho de JavaScript, mas sim, você consegue fazer aquilo que você fazer dentro do Excel, você consegue fazer também aquelas automações, enfim, dentro do seu planilha do Google, utilizando os scripts do Google Apps. Tá? Uma vez que eu crio a minha pasta, é simples para poder compartilhar. Basta clicar com o botão direito em cima dela, como eu cliquei ali, ou se eu vier aqui diretamente no meu Drive. Lembrando também, galera, que ele vai ter sempre essa setinha para você se guiar as pastas que você tem presente dentro do seu Drive. Tá? Então, uma vez que eu crio uma pasta e quiser compartilhar ela, basta clicar com o botão direito e clicar em compartilhar. Uma vez que eu clico em compartilhar, ele vai me pedir o endereço de e-mail que eu quero que seja compartilhado e eu vou indicar aqui o endereço de e-mail da pessoa que eu quero que essa pasta seja compartilhada. Tá? Então, eu posso dizer que a pessoa com o endereço de e-mail, por exemplo, meu, né? No meu caso aqui já está compartilhado tanto comigo quanto com o André, tá? Essa pasta, mas já que eu poderia colocar o nome dele e indicar o nível de permissão que eu quero que ele tenha essa pasta, tá? Importante falar disso, galera, para vocês terem ciência de que seus dados sempre vão estar seguros. O dado que você coloca na nuvem, o dado que você coloca no seu Drive, nenhuma pessoa vai conseguir acessar, a não ser que ela tenha acesso à sua conta ou que você permita que ela acesse, tá? Então aqui eu estou permitindo, obviamente, que o usuário acesse, porque eu redigi o endereço de e-mail dele ali e estou atribuindo também uma permissão para ele, seja a permissão de adicionar, editar ou organizar os arquivos ali presentes. Isso inclui mover um arquivo de pasta para outra, compartilhar com outras pessoas, ou também excluir os arquivos ali presentes, ou apenas a visualização. A opção de visualização, no qual o usuário só vai conseguir enxergar o que está dentro daquela pasta. Tá? Além da opção de compartilhar com o link também. Tá? E aqui em avançado, você sempre vai poder ver com quem está compartilhado essa pasta, esse documento, tá?
com quem está compartilhado, e remover a pessoa daquele compartilhamento. Então, eu poderia dizer que o Igor não vai mais ver aquela pasta. Tá? Uma vez que eu dou o X e salvo alterações, ele perde a permissão. Da mesma forma que eu posso dar um downgrade na permissão do usuário ou um upgrade também. Eu posso definir agora que o proprietário dessa pasta vai ser o André, não vai ser mais o administrador, por exemplo. Tá? Lembrando que só quem pode excluir a pasta é o proprietário. Tá? Por isso que existe essa permissão em especial. Beleza? Aqui tem algumas outras opções interessantes, como notificar o usuário, impedir que ele acesse que ele adicione, né, novas pessoas para poder participar daquela pasta. Interessante também falar do temporizador. Eu consigo definir por quanto tempo esse usuário vai ter acesso àquela pasta ou não. Então, além de eu definir quem pode acessar ou não minhas pastas, meus documentos, meus dados, eu consigo definir por quanto tempo. Tá? Então, observe que tem uma preocupação grande com quem vai acessar, por quanto tempo vai acessar os seus dados. Tá? Então, muito fácil de compartilhar também os seus arquivos. Tá? Uma vez que você compartilha, vai chegar um e-mail para o usuário dizendo que você compartilhou aquela pasta com ele. Tá? Falando do Team Drive, o Team Drive ele é um recurso específico para o G Suite Business e Enterprise. Tá? O Team Drive ele é como o mesmo nome diz, é um drive de equipe, é um drive para equipes, no qual você consegue criar um drive específico para uma área, né? Colocar lá documentos específicos para um time, o time de marketing, o time comercial, o time, enfim, de operações. Você consegue criar isso e para eles vai estar lá disponível somente documentos específicos para aquelas áreas, né? E o nível de permissão ele é bem mais granular, tá? Uma vez que você adiciona um participante, vocês vão ter 5 níveis de permissões, né? A permissão de administrador, administrador de conteúdo, colaborador, comentarista e leitor, né? No qual o administrador ele administra de fato aquele Team Drive, né? Poderia ser um gerente de uma área, por exemplo, porque ele consegue administrar todo o conteúdo e participantes, né, que estão ali presentes, além das configurações. Né? O administrador de conteúdo poderia ser, por exemplo, um supervisor, né? No qual ele poderia controlar quem vê os arquivos, desculpa, poderia adicionar os arquivos que estão ali presentes, mas ele não edita edita, né, as pessoas que estão ali presentes naquele documento, né, naquele Team Drive específico. Colaborador, pessoa que só adiciona e edita arquivos. Tá? Observe que a diferença entre esses dois é a parte da exclusão, porque o administrador de conteúdo consegue excluir os arquivos, um colaborador não consegue. Tá? Comentarista e leitor. Né? Comentarista é a pessoa que consegue só comentar no documento, vocês vão ver na prática o que significa isso, e o leitor é aquela pessoa que somente lê aqueles arquivos. Tá? Então o Team Drive ele tem uma pegada mais de time, mais de equipe. Tá? E o Team Drive ele pode ser compartilhado com pessoas que não têm Team Drives, pessoas que não têm licenças Business Enterprise. Tá? Então você pode muito bem ter uma licença Business e compartilhar esse Team Drive com uma pessoa que tem uma licença abaixo, ou uma licença gratuita, por exemplo. Compartilhados comigo são os arquivos que não são meus, mas foram compartilhados comigo, assim como o recente. Tá? Lembrando aqui que eu tenho 16,4 GB em uso, porque a minha conta, essa conta é uma conta Enterprise, então o armazenamento dela é limitado. Se fosse uma conta Basic, ela teria 30 GB e uma conta Business também tem um armazenamento limitado. Tá? Então, com a Business Enterprise, armazenamento não é um problema para você, seus arquivos vão estar sempre salvos na nuvem, basta você jogar para dentro do Drive. Tá? E aqui está a lixeirinha. Tá? Uma vez que você exclui um arquivo para a lixeira, galera, a lixeira do Drive e da agenda ela tem um comportamento diferente. No e-mail. A lixeira do Gmail, uma vez que você exclui um e-mail para lá, depois de 30 dias ela limpa automaticamente. Dentro do Drive não, uma vez que você exclui um arquivo para a lixeira, ele fica lá de eterno. Ele só limpa se você vier aqui e esvaziar a lixeira. Tá? Isso é importante porque uma vez que você exclui um arquivo sem querer, porque ele entende, né, que um arquivo muitas vezes é mais importante do que um e-mail. E um arquivo, uma vez que você excluindo ele sem querer, você tem a possibilidade sempre de restaurar ele, a não ser que ele tenha sido esvaziado a lixeira. Tá? Além disso, galera, duas observações importantes. Uma delas é uso o Drive no computador, que significa isso, baixar o Drive File Stream. Né? O que é o Drive File Stream? O Drive File Stream, ele deve estar até instalado aqui na minha máquina, está aqui o Drive File Stream, o ícone dele. O Drive File Stream, ele é uma ferramenta, um executável, né, que você instala no seu sistema operacional, seja ele Windows ou macOS, no qual ele faz o streaming de todos os dados que estão na nuvem. Então, caso você não queira acessar o navegador, você consegue abrir o seu computador, abrindo lá o repositório de dados de arquivos da sua máquina, e lá vai estar o ícone do Google Drive File Stream, no qual vai estar todos os documentos ali presentes. Por exemplo, se eu clicar aqui na pastinha,
ele vai me direcionar para o meu file stream na minha máquina. Tá? Observem aqui que vai estar aparecendo aqui o meu drive, né, e os drives compartilhados. Então todos os meus documentos eu conseguiria verificar eles por aqui. Tá? Beleza? Sem mesmo acessar o meu navegador, meus documentos viriam aparecer por aqui. Beleza. Então, galera, temos aqui vários tipos de arquivos, pastas. Observe aqui embaixo, ó, eu tenho um PDF, eu tenho documentos que são do próprio formato do G Suite, vocês podem ver pelo próprio ícone, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho um arquivo XLSX, que é do formato do Excel, um arquivo que é formato do Word, do PowerPoint, enfim, eu consigo, galera, ver esses arquivos no meu Drive, tá? Eu consigo trabalhar e editar esses arquivos naturalmente. Uma vez que eu clico 2 vezes dentro desse arquivo, primeiramente ele vai me dar uma pré-visualização do que é esse arquivo, tá? Esse arquivo aqui é uma planilha com alguns dados aqui, tá? Já consigo ver isso, se quiser imprimir, se quiser fazer download, já consigo fazer isso por aqui. Mas eu consigo, ó, abrir com planilha Google, eu consigo editar esse arquivo dentro do meu G Suite. Eu não preciso ter mais o Office, eu consigo trabalhar com esses documentos sem o Office, tá? Observe que o documento está abrindo aqui dentro. E observe também, ó, que ele manteve o formato original dele. Esse documento ele não foi convertido, tá? Esse documento ele é um documento ainda em formato Microsoft Excel. É um documento ainda com o formato do Excel, tá? Então há a possibilidade de você trabalhar com documentos do Excel, do Word e do PowerPoint sem ter essas aplicações da máquina dentro do seu G Suite. Então você poderia muito bem vir aqui, editar esse documento, apagar aqui uma linha ou outra. Lembrando que todas as alterações dentro da plataforma é salvo automaticamente. Tá tudo sendo salvo aqui, ó, salvando. Uma vez que eu viesse aqui dentro da minha planilha, ela continua mantendo o formato dela. Tá? Então eu poderia muito bem vir aqui e compartilhar essa planilha com outra pessoa, mantendo o formato original dela, inclusive com as edições que eu fiz ali dentro. Tá? Vamos partir agora, galera, para a criação de documentos. Tá? Vou aqui partir para documentos. Uma vez que eu clico, observe, uma vez que eu clico ali no Google Apps e vou em documentos, ele vai abrir a janela completa de documentos, tá? Que aqui, o que acontece? Eu vou ter, primeiramente, todos os documentos que de fato são documentos, né? Seja ele o Word, observe pelo W do Word do DocX, ou documentos que são do próprio Google, do próprio G Suite, eles vão estar ali presentes, além de templates que já existem, tá? Templates do próprio G Suite como template da organização, tá? Então eu poderia muito bem ter aqui um template de uma outra de um documento, né? Que poderia ser usado, um papel timbrado, uma proposta comercial, enfim, um modelo já pronto para os colaboradores conseguirem utilizar, tá? Clicar aqui no documento para a gente criar teste, boletim informativo, ele vai te dar já um template pronto. Então observe que já tem aqui um documento pré-criado, tá? E, por exemplo, qualquer alteração que eu faça aqui dentro, ela sempre vai estar salva na nuvem, tá? Fiz alteração, ele vai aparecer salvando, porque essa alteração está sendo salva, já está salva. Então, qualquer alteração que eu faça, galera, está salvo. Criei um documento novo, estou trabalhando naquele documento, faltou luz, faltou internet, enfim, tive que ir embora, seu documento está salvo, fique tranquilo. Todas as alterações são salvas automaticamente diretamente na nuvem, tá? Não tem mais aquilo de clicar em salvar, salvar como, enfim. E você consegue também checar todo o histórico de versões do documento. Uma vez que você clica ali, ó, você consegue checar quem fez a alteração, quando fez, que horas fez, e consegue sempre restaurar para a versão original. Então, se tivesse mais edições, ele também iria aparecer por aqui, tá? Algo muito bacana também, uma vez que eu convido uma pessoa para participar desse documento, por exemplo, vou convidar o André para ele participar desse documento comigo. Envio um convite para ele. Obviamente eu posso definir qual o nível de permissão que eu quero que ele tenha, tá? Eu posso definir sempre que ele pode editar esse arquivo, ou ele pode só comentar, ou ele pode só ver. Tá? Aquilo que a gente já viu anteriormente no Drive funciona de forma bem parecida aqui, né? Tendo obviamente aquela preocupação, quem vai poder ver o seu dado, quem vai poder ver o seu arquivo,
e qual o nível de permissão que ela vai ter em cima disso, tá? E se quiser escrever algum tipo de comentário, porque para ele chega um e-mail, né? Chega um e-mail dizendo, ó, o Igor compartilhou o documento tal com você. Uma vez que eu clico em enviar, ele me pergunta se eu quero compartilhar porque é um outro domínio diferente. Eu digo que sim e está compartilhado. O André vai acessar o documento. Uma vez que ele acessa o documento, vocês vão ver que aqui em cima ó, vai aparecer o rosto dele, dizendo que ele está acessando aquele documento. Ó, observe. Já aparece a foto dele em rosa. E também observe que aparece ó, a setinha dele em rosa, porque ele já está online naquele documento e eu consigo ver simultaneamente as ações que estão sendo feitas naquele documento ou não. Tá? De forma simultânea. Se tivesse mais usuários compartilhados, todos eles poderiam ver da mesma forma. Se o André escreve alguma coisa ali dentro, eu também consigo ver. Ó, por exemplo, o André está apagando aquilo que está escrito, eu consigo ver em real time o que está sendo alterado ou não. Consigo, por exemplo, escrever teste e lá no telefone celular dele ou no dispositivo computador que ele estiver utilizando vai aparecer, tá? Isso funciona perfeitamente em todo dispositivo que você utilizar, seja um computador, seja um telefone celular, seja um tablet, enfim, ele funciona, tá? Se tivesse mais pessoas aqui dentro, também funcionaria muito bem. Da mesma forma que eu poderia vir aqui embaixo e marcar o André em cima daquela frase. Clicando com o botão direito tem a opção de comentário. E aqui em comentário eu poderia dar um arroba e marcar a pessoa que eu gostaria, que nesse caso é o André. André Moreira. E aqui embaixo eu ia escrever: oi, André. E vai aparecer para ele lá um comentário dizendo que eu comentei em cima de principais, que é a palavra que eu escolhi, e ele pode muito bem responder esse comentário. Uma vez que ele responde esse comentário, vai aparecer aqui embaixo para mim a resposta dele. Né? E a partir daqui a gente poderia interagir, pedir, solicitar pelo menos uma alteração ou sugerir ele uma edição, que é um recurso também que é possível. Uma vez que eu venho aqui, ó, digite seu texto aqui, eu poderia selecionar. Ó, observe, o André escreveu o que ele iria resolver e ele conseguiu clicar no botãozinho de resolver e resolveu aquele comentário. Tá? Eu posso sempre checar o comentário que foi escrito, ó, posso clicar lá no botãozinho de comentários e sempre vou conseguir ver os comentários que o André fez ou não. Ó. Observe, toda a thread de comentários. Eu posso reabrir, por que não? Posso reabrir a minha thread de comentário. Né? Eu poderia aqui escrever novamente. E vai aparecer normalmente para ele, tá? Nesse caso aqui, esse comentário vai aparecer para todo mundo presente no documento, tá? Mas eu poderia, vou resolver aqui, poderia criar um novo comentário e atribuir uma pessoa. Ó, o André comentou, pode me ajudar? Eu já respondo ele. Claro, André, o que precisa, tá? Lembrando que uma vez que você marca uma pessoa com um arroba, chega um e-mail para ela dizendo, ó, o Igor marcou o André no comentário XPTO, tá? Chega um e-mail avisando para ela que ela foi comentada, ela foi solicitada naquele documento, tá? E algo que eu queria falar também sobre o comentário é que você consegue atribuir uma pessoa específica. Se eu marco o Renan aqui, ó, eu consigo atribuir o Renan. Observe, a pessoa atribuída será notificada, como eu mesmo disse, e ficará responsável por marcar a tarefa como concluída. Ou seja, só quem consegue ver esse comentário, a partir de agora, uma vez que eu atribuo o Renan, seria só o Renan. O André não conseguiria ver. Tá? No caso, o Renan não faz parte desse arquivo, então ele pede para que eu compartilhe esse arquivo com ele para ele ter acesso. Deixa eu botar o André que fica mais fácil. Se eu atribuo só o André, fica com responsabilidade dele. Só quem pode encerrar isso tanto eu, né, que sou o proprietário, e o André, que é o responsável, mas ele pode passar a bola adiante. Uma vez que ele é atribuído como responsável, uma vez que ele for responder, ele consegue dar um arroba e atribuir uma nova pessoa, tá? Aquela tarefa, aquele comentário. E obviamente sempre poder, é, poder restaurar aquele comentário que foi criado.
Outro recurso muito interessante também é a sugestão de edição. Por exemplo, no meu texto aqui, eu quero sugerir uma edição. Eu seleciono aquilo que eu quero que seja sugerido edição, marco como sugerir, e a partir de agora, o que eu fizer de ação vai ser interpretado como uma sugestão de edição. Então, eu vou colocar, eu quero apagar, eu quero que meu texto aqui não exista mais, eu quero colocar texto feito. Beleza? Eu criei essa sugestão de edição, essa sugestão está aberta para todos verem, então qualquer um poderia dar um aceito ou recusar sugestão, tá? Se o André der um accept aceitar essa sugestão, aquilo que eu selecionei que fosse apagado e aquilo que eu escrevi vai entrar em vigor. Se o André der um X, aquilo que o André deu um aceito, beleza? Aquilo que eu selecionei para ser apagado e o novo texto que eu escrevi entrou em alteração. Mas se eu faço novamente, voltar para a edição, ou melhor, vamos fazer um zero. Se eu seleciono esse aqui, sugiro uma nova edição, apago tudo que está escrito aqui e coloco a partir de agora não aceite minha sugestão. Se o André der um X, aquilo que eu sugeri ser editado não vai ser editado. Da mesma forma, galera, que eu posso marcar ele aqui. Ó. Posso dar um @André Moreira. E eu vou marcar ele. Tá? E ele pode aceitar ou não a sugestão. Se o André der o X, minha sugestão foi pro beleléu. Ele não vai aceitar a minha sugestão. Tá? Isso é muito bacana porque, galera, qual é o foco do G Suite? Qual a intenção, né, do G Suite? É justamente focar na colaboração e produtividade. Então, com esses comentários, sugestões de edição, essa colaboração ao mesmo tempo, simultânea, em real time, isso ajuda muito, isso colabora muito para o dia a dia de vocês. Eu, por exemplo, já fiz muitas vezes documentos simultâneos com 3, 4 pessoas. Tá? Todo mundo ali editando, colocando uma foto, editando algum texto que estava equivocado, enfim. Isso é um ganho muito alto para o dia a dia de vocês. Né? Um documento ele vai ser criado com muito mais velocidade, com muito mais praticidade. Tá? E isso também é evidente nas planilhas, da mesma forma, tá? E também dentro do apresentações. Observe que o planilha ele também vai me dar aquela galeria de modelos, a galeria de modelos da companhia, todos os documentos que não são, que são planilhas ou não, podem ser Excel também, né? Pode ser um XLSX, como é esse aqui. E uma vez que eu crio ele, ó, cliquei para criar uma nova planilha de teste, botei um gráfico gigante só para a gente testar. Tudo aquilo que a gente fez de marcar o André no comentário, sugerir edição, tudo isso é exatamente igual. O histórico de versão, né? Tudo aquilo que foi editado, por quem foi editado, agora aqui a gente vai ter uma visão melhor porque tivemos mais edições. Então, se eu vier aqui naquele documento que eu estava fazendo com o André, uma vez que eu clico aqui no histórico de versões, eu vou ter todas as edições feitas. Ó. Tá vendo? Quem fez, quando fez, que horas fez, e eu sempre vou poder restaurar a versão anterior. Isso é importante porque, por exemplo, no momento atual que a gente está trabalhando, muita gente trabalhando de home office, muitas empresas tendo que colocar seus colaboradores para trabalhar de home office, você sempre vai poder checar se aquele colaborador de fato trabalhou naquele documento, se de fato ele colaborou com aquele documento, se ele de fato teve online aqui naquele documento, você consegue vir aqui também, ó, quem entrou dentro daquele documento, ó, quem participou de fato daquele documento, quanto tempo tem que ele entrou naquele documento, tá? Os comentários, se o comentário foi aberto, se o comentário foi fechado dentro do documento. Então vocês conseguem ter todo um controle, toda uma visualização de quem efetivamente contribuiu para o trabalho daquele documento. Tá? E obviamente sempre podendo voltar. Porque por uma vez que eu crio um documento e vem alguém e apaga, por equívoco ou sei lá, por intenção, você pode sempre restaurar os dados desse documento. Tá? Então aqui na minha planilha, ó, a planilha já pronta. Tudo aquilo que a gente viu compartilhando, comentando e editando funciona exatamente da mesma forma. Tá? Alguns recursos interessantes aqui que eu acho bacana para os usuários que têm muita dificuldade, né, de migrar do Excel para dentro do Sheets é usar esse aqui. Ó.
lista de funções. Porque aqui no lista de funções ele vai dar todas as fórmulas do Sheets. Então, se algum usuário tiver alguma dúvida contra alguma fórmula, ela vai estar aqui dentro, tá? Inclusive, hoje, o Sheets ele já suporta todas as... todas não, mas 90% das fórmulas do Excel, tá? Então, se você, num determinado momento da sua vida, teve uma experiência ruim com o Sheets, dá mais uma chance para ele, porque agora ele já consegue suportar muitas das fórmulas que são utilizadas no Excel, tá? Já foi importada para dentro do Sheets, tá? Voltando um pouco para o Docs, a curto modo grosso é bem parecido com o Word, né, para quem já utilizou também. É possível você fazer o download em outros formatos de documentos, não necessariamente você tem que baixar com um formato específico. Tá? Histórico de versões a gente já viu. Edição, visualização, inserir imagens, inserir gráfico, tudo isso vocês possivelmente já estão habituados. Um recurso interessante aqui é o comparar documentos, funciona muito legal, muito bem. Você pode fazer a comparação entre, por exemplo, duas propostas do ano de 2019, uma proposta do ano de 2020, teve algumas alterações, você não sabe qual, você consegue fazer a comparação entre esses dois documentos. Tá? Aqui ele vai pedir para você procurar onde é que está esse documento, você vai dizer para ele onde é que está, e ele vai fazer a comparação, indicando onde que tem determinados tipos de diferenças ou não. Tá? O editor de script é o Google Apps Script que eu tinha falado anteriormente. Aqui em complementos, voltando também àquela questão do Marketplace, ele também tem um Marketplace específico para o Docs. Tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o Diagrams para criar diagramas dentro de documentos. A gente vai ter o Google Translate por aqui também. O Google Translate aqui. Também o Code Blocks também para fazer linha de código, entre outros. Tá? E agora voltando pro Sheets, né? Falando um pouco do Sheets. Já dei a minha dica das fórmulas, tá? Para usuários que tiveram uma experiência não tão boa no início quanto as fórmulas, tá aqui a minha dica. Todas as fórmulas, 90% das fórmulas hoje do Excel já estão dentro do Sheets. E caso você queira procurar alguma fórmula específica, tem lá uma documentaçãozinha pronta para você checar, tá? Fora isso, tudo aquilo que vimos de históricos de edição funciona exatamente igual. Questão do comentário, basta eu clicar com o botão direito, marcar o arroba e a pessoa vai ter acesso. Consigo ver lá quem acessou aquele documento ou não. Opa, voltei demais. Então, galera, tudo aquilo que a gente viu de visualizar o arquivo, a gente consegue ver aqui também quem de fato acessou aquele arquivo ou não. Tá? Comentários, se tiver um comentário, a gente consegue também checar os comentários que foram feitos por aqui. Para comentar exatamente igual, basta clicar com o botão direito em comentário, que eu consigo marcar o comentário de uma pessoa, tá? Baixar o arquivo com outro formato também é possível. Importar esse arquivo, né? Vamos supor que você tem um XLSX, você tem um CSV, você tem um HTML, você pode importar ele dentro dos seus sheets e converter ele numa planilha, tá? A curto modo grosso é bem parecido também com o Excel. Outra ferramenta interessante aqui é o conector de dados, que você pode conectar os seus sheets, a sua planilha com um BigQuery, tá? E também existe um complemento aqui que é possível você também, dentro do Marketplace, conectar com um banco de dados SQL também. Eu só não sei o nome certo da integração, mas existe sim, posso afirmar a vocês. Aqui também tem algumas integrações com o Google Analytics, bem interessante. O Diagrams também tem. Tá? Entre outras, o Copper, o CRM, entre outras, o Gira novamente. Interessante saber do Gira. Entre outras ferramentas também. É possível fazer essa integração, tá? Lembrando que tudo aquilo que você fez está salvo automaticamente na nuvem. Não precisa mais salvar, basta clicar com o botão de compartilhar e passar para o usuário que você quer passar o seu documento, tá? Tudo isso sendo feito dentro de um navegador, galera. Não abri absolutamente nenhuma pasta minha no meu computador, não tive que abrir nenhum programa, eu só estou dentro do meu navegador, tá? No caso aqui é um Chrome, um Google Chrome, mas poderia ser um Mozilla, por que não? Poderia ser um Edge, enfim. Somente o navegador é o suficiente para eu conseguir trabalhar perfeitamente com o meu G Suite. Então, galera, aqui no Hangouts Chat, por exemplo, também é a ferramenta que a gente tem para
se comunicar, né? Além do Hangout bate-papo que a gente tem aqui do lado esquerdo do nosso e-mail, a gente tem também o Hangout Chat, que ele é um pouquinho mais robusto, tá? Com o Hangout Chat você consegue anexar outros tipos de arquivo, clicando aqui no botãozinho você consegue conectar com a sua máquina e colocar uma planilha, um documento, uma foto, um vídeo, enfim. Para fazer videoconferência direto também é bem tranquilo, você pode fazer por aqui. Você consegue colocar, desativar ou não o histórico de mensagem. Você consegue criar aqui uma nova sala, criar uma sala. Dentro da sala você colocar um grupo de e-mail. Vamos supor que você tem um grupo chamado comercial. E o comercial tem 30 pessoas. Se adicionar 30 pessoas manualmente é um pouco chato. Se você coloca o grupo de e-mail, automaticamente essa galera já está incluída dentro daquela sala, dentro daquele chat, né? É possível também integrar com alguns bots, também, tá? Salesforce, por exemplo, com o próprio Google Drive, com o Gira, com o GitHub. Voltando um pouquinho aqui, a gente parou falando do Docs, do Sheets e do Slides. Queria falar um pouquinho do Forms também. Observe que ele funciona basicamente da mesma forma que estava anteriormente, né, com os templates. Se tiver templates também da organização, ele também vai aparecer por aqui. Tá? E para criar é muito simples, eu vou pegar, por exemplo, aqui um Forms já criado de evento de feedback. Desculpa, feedback de evento. E observe que ele já dá algumas perguntas para mim. E é muito simples de criar. Uma vez que eu clico aqui no botãozinho de mais, ele vai me dar a opção de criar perguntas com qual tipo de pergunta que eu quero, múltipla escolha, checkbox, se eu quero fazer um upload de um arquivo ou não, se eu quero fazer por grade, múltipla escolha ou não, data, horário, parágrafo, né, resposta curta. Todas as respostas vão estar aqui no campo de respostas, todas elas vão estar por aqui. Tá? Muito simples de utilizar. Feito isso, criou suas respostas. Você pode enviar por e-mail para a galera, você pode pegar um link e compartilhar com a galera, você pode pegar um iframe e incorporar no site também, tá? E compartilhar também nas redes sociais. Tá? Nível de edição é bem tranquilo, você consegue inserir imagem, vídeo por aqui, alterar foto, você consegue ter um preview clicando nesse botãozinho do olho, tá? Aqui está o Hangout Chat, ferramenta simples de utilizar também. Caso eu quisesse conversar uma mensagem, por exemplo, com o Júnior, eu conseguiria mandar um oi para ele normalmente. Da mesma forma que eu faço dentro do meu Hangout Bate-Papo, o Hangout Chat não é muito diferente. A diferença é que ele é um pouco mais robusto, né? Você consegue aqui fazer o upload de arquivos de diferentes formatos, não só imagens, como é o caso do Hangout Bate-Papo. Você consegue aqui também criar grupos, né, de mensagens e colocar grupos dentro desse grupo. Ficou um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar. Porque você tem um grupo de mensagens, mas você tem um grupo de e-mail. Né? E dentro desse grupo de e-mail nós temos o grupo comercial, que tem 30 pessoas. Você não vai adicionar 30 pessoas manualmente nesse grupo de mensagens que você quer. Mas você pode atribuir o grupo de e-mail dentro desse grupo de mensagens. E aquela galera toda que está no grupo de mensagens, no grupo de e-mail, vai participar também do grupo de mensagens. Tá? Isso é um recurso interessante também que é possível dentro do Hangout Chat. Aqui em bots também você consegue conectar-se com alguns bots. O Salesforce, por exemplo, o GitHub também tem aqui dentro, o Gira, o Google Drive, o GIF também, Trello. Consegue fazer conexão com alguns bots também. Cada um funciona de uma forma um pouco diferente. Aqui você consegue mudar o seu tipo de status, vamos dizer, né? Você está ativo agora, mas para os próximos 30 minutos você vai estar mutado, tá? Então, galera, vocês conseguem também mudar aqui o seu status do momento, né? Você está disponível agora, mas você pode não estar disponível daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, 40 minutos, 8 horas, tá? E ficar mudo para receber essas notificações. Tá? E partindo agora para o Hangouts Meet, que é a ferramenta muitíssimo interessante, muitíssimo utilizada, principalmente, novamente tocando na questão do corona, na questão do Covid-19. Hoje, como é que as pessoas fazem home office, como é que as pessoas se comunicam sem estar dentro da empresa. Uma ferramenta muito interessante nesse ponto seria o Hangouts Meet. A Google, inclusive, vai distribuir gratuitamente o Hangouts Meet para todos os usuários até julho de 2020.
tá? Então todo mundo vai ter acesso ao Hangouts Meet por determinado tempo, né? Acredito que até o fim do ano a Google vai disponibilizar esse recurso para os usuários que não têm conseguir trabalhar de casa com o Hangouts Meet, porque é uma ferramenta muito boa e muito prática. Observe que uma vez que eu venho aqui na minha conta, clico no meu Google Apps e vou no Hangouts Meet, eu já estou na plataforma de videoconferência. Eu não precisei instalar absolutamente nada, nenhum plugin, nem nada. Uma vez que eu clico aqui, ó, iniciar uma nova conversa, uma nova videochamada, clico em continuar. Ele vai me pedir a permissão do microfone da câmera, porque eu estou numa janela anônima, tá? Ele vai mostrar aqui a minha câmera, eu vou mutar a minha câmera, e o meu áudio também, tá? E a partir daí, joinar, eu já estou numa videoconferência. A partir de agora é só convidar quem eu gostaria, adicionar outros. Você pode adicionar pelo link, você pode dar um telefone celular, um número de telefone para essa pessoa ligar e colocar o PIN e também participar por telefone, tá? Você pode adicionar também por e-mail, adicionar pessoas, e eu coloco, por exemplo, o André Moreira. Vou enviar um convite para ele, vai chegar um convite para ele no e-mail. Isso pode ser feito com qualquer usuário, mesmo que não tenha Hangouts, um usuário que tenha uma conta Hotmail, um usuário que tenha uma conta Microsoft, um usuário que tenha uma conta Yahoo. Basta ele acessar o link que ele vai entrar dentro da reunião. O André já está participando. E a gente já consegue aqui, se fosse o caso, né, conversar, trocar no chat também mensagens. Tá? Consigo fazer compartilhamento da minha tela também. Então poderia compartilhar com ele a minha tela, tá? Não só a tela, mas também poderia compartilhar aqui uma janela específica, né? Vamos supor que eu estivesse com várias janelas abertas, eu não queria que ele fizesse todas. Eu poderia dizer que ele vai ver somente a janela 1 ou somente a janela 5, tá? O Closed Caption também funciona muito bem. Por exemplo, você está numa videoconferência em inglês e você tem uma certa dificuldade de entender, você poderia ativar o Closed Caption e ele vai traduzir para você, traduzir entre aspas, né? Ele vai criar legenda para você daquilo que está sendo falado, tá? Em espanhol ou outra linguagem, em português também ele funciona, tá? Muito bem, por sinal. Eu já vi em prática, bem interessante. E aqui no Três Pontinhos você tem a opção de gravar essa videoconferência, essa função, né? Essa é uma feature específica do G Suite Enterprise, tá? Essa licença é uma licença Enterprise, por isso que está aparecendo esse botãozinho de gravar, tá? Mas as outras licenças, tanto Basic quanto Business, tem todos os outros recursos, tá? Somente o gravar realmente que é específico para o Hangouts Enterprise, uma licença de Suite Enterprise. Mudar o layout da sua videoconferência você consegue mudar, consegue mexer nas configurações, caso queira colocar aqui um microfone específico ou não, mudar a qualidade do vídeo também, tá? Entre outros. E aqui tem os detalhes do evento também, né? Interessante falar, ó, tá vendo essa opção de anexo? Uma vez que você cria um evento no seu Google Calendar, que a gente vai partir para ele agora, e anexa algum documento naquele evento, e esse evento está vinculado com um Hangouts Meet, aquele anexo ele vai aparecer automaticamente aqui. Vamos ver na prática como funciona. Uma vez que eu abro aqui o meu Google Calendar, então estou aqui na minha conta agora mesmo, tá? Vocês estão vendo que tem alguns agendamentos já marcados. O que eu queria mostrar aqui, além do ponto que eu toquei lá do Hangouts Meet do anexo, que uma vez eu coloco no invite ele vai para dentro do Hangouts Meet, é mostrar também como funciona o Google Calendar de modo um pouco mais expansivo agora, né? Não um modo compacto como a gente viu inicialmente lá no Gmail, tá? Aqui tem alguns eventos meus marcados para essa semana e eu posso muito facilmente procurar, ó, a agenda de um outro colega de equipe. Eu consigo ver, ó, por exemplo, a Rosiane, eu consigo ver o André, pessoas que trabalham comigo, eu consigo ver facilmente como está a agenda daquela pessoa, né? Se ele está disponível ou não para uma reunião, tá? Observem que cada pessoa que eu adiciono ele coloca uma corzinha diferente, né? E cada pessoa, ó, o Brian está bem ocupado essa semana. E cada vez que eu adiciono uma pessoa, ele mostra com uma cor diferente como está a agenda dessa pessoa. Tá? Para criar um evento, muito simples também. Uma vez que eu clico no botão em vazio, ele vai me dar lá as opções de criar um evento. Uma vez que eu clico em mais opções, ele vai me dar a opção de criar o título, né?
o dia e hora que essa reunião vai ser criada, se é um evento recorrente ou não, se é um evento que vai ser durante várias vezes na semana, várias vezes toda quarta-feira, se vai ser um evento toda semana de segunda a sexta, se vai ser um evento que vai durar o dia todo, né? Aqui em detalhes do evento eu coloco o local, esse local é um local geográfico, então se eu coloco aqui IPNet, ele vai me dar o endereço da IPNet no Rio, que hoje é na Rio Branco, no centro do Rio, tá? Videoconferência para poder marcar já um meeting diretamente, então aqui ele já tem um link direto do Hangout Meet para a galera que eu convidar a participar diretamente daquela videochamada, tá? Aqui notificação, se eu quero ser notificado ou não, qual agenda que vai ser atribuída a esse evento ou não, e aqui na descrição eu coloco aquilo que eu gostaria que seja falado para aquele evento. E aqui está a questão do meu anexo, uma vez que eu anexasse qualquer evento, qualquer documento aqui dentro, ele iria automaticamente para o Hangout Meet, esse Hangout Meet, daqui o tempo que eu marcasse. Tá? Aqui em convidados eu consigo convidar toda a galera novamente. Tá? Legal que ele consegue fazer um horário sugerido, que ele faz um match da minha agenda e a agenda do Rosiane, por exemplo, e me diz quais dias e horários estamos disponíveis nós dois, para bater um bate-papo, para bater uma reunião, enfim. Tá? Legal também é quando eu clico aqui no Ache um horário, consigo fazer novamente um match da minha agenda e da Rosa. Ou seja, eu consigo facilmente checar se meus colaboradores, se os meus colegas de equipe estão disponíveis para fazer uma reunião, como é que está o tempo deles, enfim. Porque ele faz automaticamente esse check com a agenda do seu colaborador, do seu amigo, enfim. Tá? Aqui em salas é legal porque eu consigo criar várias salas para agendar uma reunião. Tá? Lá na IPNet hoje a gente tem 3 salas, a sala montanha, a sala praia e a sala estrada, que não está aparecendo aqui, provavelmente porque alguém marcou essa sala em algum momento. Tá? Então se eu selecionar essa sala praia, eu estou agendando um recurso, que nesse caso é uma sala. Tá? Não necessariamente pode ser só uma sala, vocês observem que aqui embaixo vai ter telefone celular, hoje em dia não é mais utilizado, mas já foi criado esse recurso em algum momento, um data show também, tá? Um modem, enfim. Um carro, já vi um cliente, por exemplo, nosso, que ele agendava carro pelo Google Calendar. Né? Ele colocou lá, criou o recurso carro, colocou o nome do carro, placa, enfim, algumas identificações, né, para poder saber qual é o carro correto. E ele fazia esse agendamento de carros pelo Google Calendar, né, como um recurso. Geralmente é mais utilizado a questão da sala, ou um dispositivo como um data show, como um Chromecast, mas você pode inventar, né? Por que não? O carro foi um exemplo que eu utilizei, porque eu estou falando, porque eu vi na prática e funcionou muito bem, pelo menos no dia a dia daquele cliente. Tá? E aqui você consegue descobrir quais salas que estão ocupadas ou não para marcar aquela reunião. Feito isso, clique em salvar e você envia um invite para aqueles usuários. Tá? Então, galera, eu vou encerrar por agora esse webinar. Tá? Foi um prazer estar na companhia de vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado, também meu e-mail. Peço encarecidamente, caso vocês tenham alguma dúvida, deixe o comentário de vocês. Tá? No mês que vem vai ter mais um webinar. O tema ainda não foi divulgado, mas vai ser divulgado em breve. Tá? Então peço que vocês também acompanhem nossas redes sociais para poder participar dos próximos webinars. Deixo também aqui o meu muito obrigado pela minha primeira oportunidade de participar desse webinar. E contem comigo também para contribuir muito mais. Tá? Forte abraço, galera.